pessoas globais são mexed para o nome. Qualquer carro se torna uma locomotiva. O destino é determinado pela condição do carro. Alguém se torna um carro esportivo apaixonado. Alguém virou dominador off-road. Todos os animais são feitos de aço. Torne-se uma besta de aço que morde a todos. Pobre, acabei de me tornar um pequeno carro elétrico. Meu cachorro vive 10 anos. Fuja dos ataques de incontáveis bestas de aço. Mas o começo fraco ainda me fez. Morreu nas mãos de outros caminhões grandes. Mas agora eu carrego a memória. Viaje de volta ao dia anterior à chegada do Mecha. Então eu imediatamente peguei todas as minhas economias. Venha para o lugar onde caminhões pesados são comprados e vendidos. As vendas ganharam imediatamente quando me viram. Os olhos estão apenas fixos em um caminhão pesado no canto. Corpo vermelho, 4 metros de altura e 12 metros de comprimento. Pneu dianteiro 4, traseiro 8. Cada um está próximo da altura adulta. Apenas um olhar pode trazer uma forte sensação de impacto. Quero comprar esse carro. Ah, você realmente tem um bom óleo. Este é o nosso novo bug de marca, motor de 8 cilindros. O veículo pesa 10 toneladas. É como puxar 30 ou 40 toneladas. Velocidade máxima 110. Preço 680.000. Ingresso mínimo 160.000. Ok, depois de ouvir as vendas, corra para mim imediatamente para fazer as formalidades. Eu não entrei em pânico. Contanto que você passe pela porta. Amanhã eu vou ser um motociclista. Pagar o empréstimo. Peguei o carro, dirigi até a garagem. O mestre me ajudou a soldar uma faca. 8 metros de comprimento e 1 metro de largura. Moagem e abertura unilaterais. Tire hoje. O chefe viu isso e só queria me expulsar. O 30.000 bem na cara dele. O chefe mudou de cara em um instante e eu farei isso para você hoje. Então o chefe ficou ocupado. Não foi até as 22h que a faca finalmente pesou 400 quilos. O estilo é semelhante ao de Tangendal. Lâmina reta, mitra ponta de faca. Eu coloquei a faca na parte de trás da carruagem para me alimentar. Então deite no carro e durma, esperando calmamente o mês chegar. No meu sonho, eu senti meu corpo afundando, caindo na escuridão sem limites e incapaz de se mover. Não posso falar, não sei há quanto tempo. Eu abri meus olhos e fui recebido com um rangido mecânico, olhar para baixo. Agora eu me tornei um cartão pesado. Verdadeira integração de pessoas e veículos. Eu sou o carro. E então eu tive um pensamento. As rodas começam a avançar. Freio, faróis, isso pode ser feito enquanto a mente se mover. Balão faz um som mecânico. Primeiro a frente do carro sobe. Rotação do eixo de transmissão. Retração da roda. Um par de pés mecânicos gigantes aparece. Cintura escorregadia. Mudança de cabeça. Mudanças de mão em apenas alguns segundos. Eu comecei de um carro. O caminhão se torna um transformer vertical. Tudo novo vermelho. Uma faca longa nas costas. Isso é poder. Na minha última vida, eu era apenas um pequeno carro elétrico. Nunca senti o poder. Agora eu tenho sangue quente. Neste momento posso sentir claramente minha força. É tão alto quanto um prédio de 5 andares. Mas não havia nada de desajeitado nisso. Assim como me acostumei com meu corpo. De repente ouvi um grito de socorro à distância. Os motociclistas ao redor gradualmente acordaram. Ao mesmo tempo, o monstro de aço mutante também chega. O cão doméstico dobrou de tamanho. Aço corporal. 6 parentes não reconhecem. Morda qualquer um que você vê. 1 bilhão de Império Kanglong. Isso é um carro por família de 5. Ou seja, o maior número de locomotivas 200 milhões. 800 milhões de pessoas comuns. Ninguém pode contar quantos animais existem. Mas uma coisa é certa. Há 100 vezes mais do que locomotivas. 1000 vezes ou mesmo 1000 vezes. Neste momento, Autobots começam a entrar em suas casas. Mas os animais de aço que saltaram ao longo do caminho ficaram em uma bola. Eu olho para trás, e uma besta seca Autobot com mais de 2 metros de altura, lutando com um cachorro de aço. Parece que esse cara é um triciclo. Desta vez, o triciclo foi mordido por um cachorro em uma perna. 4 flechas de Marte. Parece frio. Então eu imediatamente encolhi em uma costeleta de minhoca. Pise no acelerador e corra sobre o de 1 metro de altura. O cão de aço foi diretamente esmagado ao meio por mim. Suor frio na cabeça sob o triciclo. Obrigado, mano. Não é seguro aqui. Saia daqui. Falando em me tornar um robô de 15 metros de altura novamente. Em seguida, pegou a cavidade torácica do cão de aço no chão. Jogue um cristal verde em sua boca. É isso que alimenta o cão de ferro. Substituiu o coração original. Também a única maneira de uma locomotiva evoluir. Faça cristais fortalecerem seu corpo. Vai ser de conhecimento muito comum. Então devo aproveitar agora para melhorar minha força. Então fui para o centro da cidade, porque tem um zoológico lá. Muitos animais grandes dentro. O parque de energia deles é um plus-size. Para ficar longe do centro da cidade. Ainda há um antigo cruzamento de rua a alguma distância. De repente, e um grupo de lobos de aço com mais de 2 metros de altura. Fique com um monte de Autobots. 7 ou 8 lobos de aço. Mais de 20 Autobots. Então eu imediatamente entrei no modo de combate. Diretamente para os lobos. O tamanho enorme e as táticas ferozes fazem outras pessoas. Os Autobots aprenderam a estética da violência. Menos de 3 minutos. Todos os 7 ou 8 lobos de aço morreram. Peguei o cristal de poder do lobo e engoli.
Calor corporal fluindo através. Me sinto forte de novo. A pele também é muito mais dura. 10 minutos depois eu estava no centro. De relance, todos os restos de locomotivas e bestas de aço. Tigres, ursos, elefantes, esses caras estão todos lá. A locomotiva está aqui. Uma comitiva amarela. Todos os caminhões pesados de 10 metros de altura. Há também um escavador cujo braço é uma broca. Bulldozer com punhos enormes. O mais marcante é a unidade. Um Big Mac amarelo de 20 metros de altura. Isso é um caminhão basculante de Minas, nesta cidade. Você pode comprar este carro. Eu já adivinhei quem é. Isso é na vida após a morte. Supergovernante do grupo imperial, conhecido como o Deus da Terra da Guerra. Quando não relatar neste momento, eu o vi com a cabeça. Estação base de crocodilo de 7 ou 8 metros de comprimento. Eu imediatamente puxei minha faca e corri, mano. Deixe-me ajudá-lo. Com um flash de luz de faca branca. O crocodilo foi hackeado diretamente a 4 ou 5 metros de distância por esta faca. Ainda não aterrissou. Wang Quan viu a figura vermelha saltando. Alguns socos podem perfurar o estômago do crocodilo. Então eu peguei algo e comi. Desta vez, um cristal de poder do tamanho de um punho foi emitido. Toquei meu estômago com satisfação. Então eu fiquei um pouco mais brilhante. Este cristal é maior do que antes. O número total de Tielang mortos é mais. O Quan Jianlai é tão feroz. Ele disse para resolver as outras bestas de aço primeiro. Falo com você mais tarde. Eu entrei na briga. Eu não estou realmente lutando. Agora o cristal de energia pode ser atualizado. Só eu sei até agora. E antes de eu chegar, essa gangue briga com a besta de aço. Isso vai. No chão estavam as carcaças de 7 ou 8 grandes animais. Pegue por nada, é barato. Não seja branco, não seja branco. Irmãos, obrigado. Eu vou te ajudar quando eu terminar de absorver. Enquanto pensava nisso, comecei a cavar em busca do cristal, depois de levar tudo. O temperamento muda novamente. Fuselagem vermelha é mais vermelha escura. Todas as pequenas partes expostas ao exterior antes desapareceram. A coisa toda parece mais simples e áspera. Irmãos, aqui vou eu. Um sprint. Punho com uma série de explosões de ar. Bata no elefante com força. Dezenas de toneladas de elefantes foram derrubados por este rebanho. Wang Quan viu o mecha sendo seco. O elefante ficou surpreso por um tempo. O que você está fazendo? Em direção ao coração. Wang Quan ainda não se recuperou. E eles estão de volta com força total. Cada vez mais impressões de fontes em elefantes. As marcas de faca cortam o marfim. Wang Quan deu dezenas de socos no peito do elefante. Ele estava prestes a me perfurar e me apunhalar pelas costas. Então ele disse que você vai ajudar outras pessoas primeiro. Deixe comigo aqui. Disse para me dar um soco. O coração de elefante tirou o cristal. Engolido em menos de um segundo. Outra grande entrada. E então eu não disse nada. Corra imediatamente para o próximo campo de batalha. Em uma vida anterior, as locomotivas conheciam a função do cristal de energia. É mês que vem. Então eu decidi escolher a lã de Wang Quan uma por uma. Neste cataclismo, basicamente qual carro decide o que usar. A moto é incrível, mesmo que evolua muitas vezes como pode ser mais forte. Seu caminhão pesado já é uma potência de primeira linha. Força, veículo comum é fortalecido por toda a vida, ou seja, sua esposa. Mas em comparação com Wang Quan não é suficiente. Esse cara é tão pervertido. Quem se importa se um caminhão de mineração pesando centenas de toneladas cai com um soco? Absolutamente o auge do auge. Poucos no mundo têm incrível. Ele está se fortalecendo na fase posterior, quem ainda é seu oponente. Batalha terminou em meia hora. Wang Quan gritou irmãos para se retirarem. Eu disse vá em frente, eu vou cortar. Wang Quan ficou tão emocionado comigo. Cuide-se, mano. Estamos esperando por você na frente. Wang Quan saiu com os restos, e eu imediatamente mostrei meu rosto. O aço se foi, mas ainda existem vários corpos que não foram revistados. Então comecei a limpar o campo de batalha. Depois de engolir o cristal, as linhas do corpo ficaram mais claras. Parece haver um padrão no peito para emergir. Segundo a evolução completa, a forma do mesh tornou-se cada vez mais delicada. O pneu atrás do pé sumiu, substituído por aço ardente. A cabeça já tem características faciais. Protuberância muscular de viagem. O corpo tem uma cintura. A força também aumentou muito, mas ainda não é o suficiente para se tornar um verdadeiro guerreiro da motocicleta em uma vida anterior. Tem que evoluir pelo menos 5 vezes para mal sobreviver neste cataclismo. Durante este período de pouca informação, o tempo evolutivo deve ser acelerado. Torne-se um verdadeiro guerreiro mecha. Então ele encolhe para uma forma de locomotiva. Morte do acelerador, perseguindo a comitiva de Wang Quan. A lã entre as próprias coxas. Não posso deixar ir facilmente. Depois de conhecê-los, descobri que não havia atmosfera suficiente. Exceto por Wang Quan, outros caminhões pesados são feios. Eu aprendi com o bate-papo deles. Acontece que Wang Quan ia salvar um amigo dele, mas ninguém ao meu redor quer ir. Quão trágica foi a batalha agora. Eles estão lá para todos verem. Irmão Wang, não é que não sejamos justos. Sou velho e jovem, e não posso correr o risco. Wang Quan entrou em pânico, gritando por mais 500 000 cada. 1 milhão de mortos, 50 pessoas. Você sabe disso. Esse dinheiro definitivamente irá para sua família. Desculpe, irmão Wang. Não podemos correr riscos com você. Esses monstros são muito poderosos. Eu não quero o dinheiro que prometi. Embora minha família não seja rica. Mas agora eu tenho. Você não deve ter medo de ganhar algum dinheiro.
esta frase deixe outros subordinados de Wang Quan de repente ser iluminado. Sim, agora eu sou um motociclista. Mesmo mover tijolos por um dia pode evitar problemas. Apenas quando Wang Quan estava abatido eu me levantei. Eu irei com você. Sério, eu vou te fazer um amigo. Wang Quan disse com gratidão. Eu tinha um pequeno plano em meu coração. Em sua vida anterior, quando Wang Quan foi para Qinzhou, adquiriu um artefato incomparável. Uma espada super quente. Porque esta espada o torna invencível no mesmo nível. Mesmo pular batalhas, e eu receber este artefato com antecedência. Então esta vida certamente se tornará uma lenda. Mas ainda não demos 2 passos. Wang Quan, sentindo um pouco de fome por causa da batalha agora. Exausta o cérebro desse cara depois de pensar nisso. Agora que me tornei um Autobot. Choque de gasolina. É claro. Então eu não disse nada. Puxe-me para cima e eu estou no posto de gasolina. Pegue o tambor de gasolina número 98. Apenas gole. Não porque sinto que ainda estou andando. Estômago roncando. Isso quase fez meu óleo de motor rir alto. Expressou imediatamente que pode ser porque não há necessidade de digestão. O exercício é perfeito. Neste momento, alguns grandes galos de aço estão correndo à distância. Esses animais de aço, quando você vir uma locomotiva, ficará com ciúmes, vendo um galo de 1 metro de comprimento sendo morto por Wang Quan. Golpeando como uma mosca, tapa até a morte. Eu sorri e disse, talvez você possa encher seu estômago com frango. Então peguei um galo de ferro. Começa a rasgar. Wang Quan não pode evitar quando vê isso. O risco de ser estourado por um galo de ferro. Roeu, depois de comer todo o galo de ferro. A fome de Wang Quan diminuiu instantaneamente, assim como ele estava prestes a me dar a boa notícia. Mas veja que acabei de colocar o poder do galo de ferro. Tirou. O resto do aço não se moveu. Próximo momento, Wang Quan, que voltou a si, gritou comigo. Vou limpar o do seu tio. Seu mentiroso. Me faça beber gasolina. E comer tantos parques elétricos nas minhas costas. Não é à toa que você cresceu mais alto. Wang Quan me viu apenas 15 metros pela manhã. A forma também é curta. Várias rodas grandes ainda estão expostas. Desta vez, dei uma olhada mais de perto em mais de 16 metros. Cores brilhantes. Atarracado. Os elementos do carro quase desapareceram de mim. É como um mesh em um filme. O Yongxiang também sabe. A casa de força é o alimento para os Autobots. Embora o Wang Quan tenha alguma atmosfera. Mas não pude deixar de me perguntar. Pergunte-me se eu tenho todas as bestas de aço. Não apenas bestas de aço. Até nós temos. Este cristal de parque de energia é equivalente ao coração de um animal. Não só protege, mas também fortalece o corpo. E quanto mais forte a besta de aço, maior a fonte de energia. Depois de dizer isso, eu olhei diretamente para ele ou Diallo. Conhecendo esses segredos, você ainda seguirá meu caminho. Que palavras, você comeu tantos cristais de mim. Não tente correr se você não devolvê-lo. Eu ri e corri para a frente para mostrar o caminho. Eu sei que ele não tem medo de ser enganado. O que eu tenho medo é a ambiguidade do poço. Eu tenho ajudado ele incondicionalmente. Talvez ele ainda esteja um pouco assustado. Do caminho, Wang Quan fez algumas perguntas sobre a evolução. Eu tenho sido honesto com tudo que eu sei. Após 5 evoluções, grandes carros pretos aparecerão. Olhando para o meu peito, o carro já apareceu 3-5. A boca de Wang Quan de repente se contraiu. O impacto do cataclismo está se intensificando. O céu ao meio-dia está coberto de nuvens negras. Ninguém sabe, exceto os animais. Até as nuvens estão sendo temperadas. Não há sol. As plantas não podem viver. A temperatura vai diminuir a cada dia, um mês no máximo. A temperatura da superfície cai para 20 graus negativos. A energia é cortada, a água é cortada e o aquecimento não pode ser feito. Você não pode cultivar. Pessoas comuns não vivem muito depois que a comida é comida. Quanto a por que uma nuvem tão pesada não cai. Ninguém sabe. Em uma vida passada, alguém rompeu as nuvens. Envia um grupo de pessoas fortes. Mas a vida e a morte são incertas. Algumas horas depois, é visivelmente mais escuro. Nuvens negras bloqueiam o sol. Mas o sol não desapareceu. Só luz brilhante durante o dia. A cidade é escura. Você mal consegue ver o que está ao seu redor. À noite, está escuro como breu. Assim como ligamos os faróis altos e continuamos nosso caminho. Um pequeno circuito de repente saiu correndo não muito longe. O homem no carro fugiu chorando e correndo aqui. Estava escuro como breu. Uma torrente de ratos de aço. A pessoa que veio foi o bom irmão de Wang Quan, Yang Fan. Eu vi Wang Quan estendendo a mão para agarrar Yang Fan. Vire a cabeça e corra. É bom estar enredado com tantos ratos. Você não precisa pensar nisso para saber quais serão as consequências. Não muito depois, chegamos a um posto de gasolina. 50 metros atrás, os ratos ainda estão em perseguição. Eu bati no chão com um par de punhos de ferro, depois que o chão foi esmagado de um grande buraco. A gasolina sai como uma fonte. O cheiro de óleo está no ar. Peguei minha espada larga e a joguei violentamente. Grande faca cheia de lacunas esfregada no chão. Logo atraiu todo o posto de gasolina. O calor aterrorizante derreteu instantaneamente a maioria dos ratos. 3 de nós, pedir dinheiro emprestado para escapar da cidade. Depois que escapamos do ninho do rato mesh. Então eu abri a porta e deixei Yang Fan entrar no carro. Direto para a estrada. Depois de entrar no carro, eu sou lento e robusto, conversando ao longo do caminho. Não demorou muito para o céu escurecer completamente. Cada vez mais pessoas na beira da estrada. Eles são todos da cidade. Vamos descansar aqui.
Wang Quan virou-se para me perguntar se há muitas montanhas aqui. Pode haver bestas, uma área de serviço 80 quilômetros à frente. Vá lá para descansar. Caminhou por cerca de 1 hora. Você pode ver a área de serviço à distância. Existem centenas de pessoas ocupando juntas. Descobriu-se que o patrão da área de serviço sentou-se no chão e começou o preço. Toda a comida foi vendida dezenas de vezes. Se fosse uma pessoa comum, ele teria sido morto pelo martelo há muito tempo. Mas o chefe é uma van. É uma dúzia de locomotivas de caminhão ao redor. Normal. Acabei de chegar ao posto de gasolina. Um membro da equipe se apresentou. O tom é frio como um irmão. É reabastecimento ou acomodação? O carro é um carro novo sem placa. O homem de repente se moveu. Yang Fan não se importou no início. Remova diretamente o relógio em sua mão e vá para o dinheiro no chão. Este relógio vale uns 50 milhão. Trate nos 2 carrinhos bem. Lembre-se de nos embalar um caminhão cheio de comida quando sair. No entanto, no segundo seguinte, o homem colocou o relógio no bolso. Um rosto inocente indica que apenas dinheiro é aceito aqui. Quando Yang Fan tentou recuperar o relógio, ele foi empurrado para longe. E não só isso, essa pessoa também gritou insatisfação com Yang Fan. Yang Fan é tão grande. A primeira vez que conheço uma pessoa assim. De repente confuso, enquanto o pessoal gritava, um grupo de motociclistas apareceu. Alto, todos os 10 metros de altura. O chefe da área de serviço aparece. Fugido sem vergonha. Vocês, o que você está fazendo no carro novo que acabei de comprar? Desça rapidamente. Bom rapaz, desta vez até eu quero comê-lo seco e limpá-lo. Um caminhão pesado vale mais do que um caminhão normal. Por uma gangue de locomotivas de 10 metros de altura. As pessoas se reuniram para navegar e engoliram saliva. Dê alguns passos de volta para mim. Ou você vai me ajudar a fazer isso. Veja como essas pessoas são sem vergonha. Eu não tenho escrúpulos. Levante-se do chão e transforme-se diretamente em um mesh. Depois de 3 evoluções, minha altura é quase 17 metros. Eu olhei para o corpo em miniatura da van. Levante os pés com um sorriso. De repente, houve um grande estrondo. A cabeça da van afundou na cavidade torácica instantaneamente. Pernas quebradas, uma pilha de resíduos em um piscar de olhos. Então eu olhei para os outros motociclistas. Sem a menor hesitação, ele se virou e correu. Então eu dei um passo para fora de 7 ou 8 metros. Ele alcançou em alguns segundos. Um soco. Correndo no último momento, ele foi quebrado pela cintura. Ainda restam 5 mesh leais. Autobots prometem vingar o dono da van. Apressem-se juntos. Eu jogo um punho, dou um chute e chupo o topo. É tudo feito em menos de 1 minuto. Isso não é uma luta. Foi um massacre unilateral. Kung Fu por um tempo. Essas dúzias de locomotivas foram jogadas em mim. Os motociclistas com espectadores assistiram horrorizados. Foi descoberto pela primeira vez que algumas pessoas nasceram de pé em Roma. A diferença entre os diferentes modelos é realmente enorme. Cedo na manhã seguinte, a multidão foi despertada pelo som do terremoto sacudindo. Dezenas de tanques retumbavam à distância, seguido por um grande exército de oficiais e soldados armados, exceto por alguns milhares de oficiais e soldados. Milhares de pessoas comuns. Multidões. Não consigo ver a cabeça de relance. Mas forte, puxei Wang Quan e me virei e corri. Nos primeiros dias de mudança, não era o mundo das locomotivas, ou o império como rei, se for com um monte de bazucas, tanques e navios de guerra uns contra os outros. Basta perguntar se você está com medo. Qualquer pessoa que encontre uma locomotiva. Prática imperial é coletar e editar uniformemente. O que você quer liberdade, bazuca anti-tanque para descobrir. Quando uma bomba perfurante explodiu, ultrapassou 1000 graus. Os primeiros Autobots eram viciados. Basicamente uma cesta. Penetração do tamanho de uma bola. Ao meio-dia chegamos à entrada do Beilin Mountain Park. Este costumava ser um famoso parque ecológico. Não existem apenas vários chacais, tigres e leopardos. Havia muitos animais grandes, contando com memórias de vidas passadas. Eu sei que há um instituto de pesquisa escondido perto do parque. Esse era o poder imperial da vida anterior. O lugar para pegar o navio super quente. Wang Quan não pôde deixar de querer encontrar bestas de aço para comer. Apenas apressado, pegue uma besta de aço e rasgue-a com força. Em um instante, tornou-se 2 metades. O cristal dentro também caiu. Mola amarela em forma de espada pegou e enfiou em sua boca. Muito em breve, a fome de cócegas passa, à medida que nos aproximamos do Beilin Mountain Park. Quanto mais bestas de aço você encontrar, leão-tigre, o elefante não aguenta até o fim. Eu tive que ir para a guerra. Wang Quan não recuou. Sua força é grande, mas sua velocidade é lenta. Não é tão flexível quanto eu. Tem uma vantagem em correr. Havia um instituto de pesquisa vestindo um jaleco branco. Um velho com cabelos prateados, ou um cientista na área de peptídeos condensados. Os chamados peptídeos condensados. Esta tecnologia é um projeto de suporte-chave do Império. E essa tecnologia também será em um futuro próximo transformar toda a paisagem humana. Na vida passada, tudo dependia do uso da tecnologia de peptídeos condensados pelo envelhecimento.
Combine cristais para fazer armas. Deixe as pessoas comuns terem a capacidade de lutar. Isso mal resistiu ao ataque da besta de aço. Pode-se dizer que sem ele, Império, exceto para os motociclistas, os humanos não podem viver. Esta é uma estrangeira loira. De repente, com 70 ou 80 pessoas. Abri a porta e saí correndo. Não dei alguns passos. Gritos vieram. Uma matilha de lobos de aço sai correndo. Rasgue-os em um instante. Wang Xialing viu isso. Apresse-se e feche a porta de vidro anti-salto. Dê alguns passos para trás subconscientemente. Esta área, no início do cataclismo, era o centro do perigo. Agora não há sobreviventes por vários quilômetros. As ruas estão cheias de cadáveres e carros. Fragmentos de corpo. Se não fosse pela porta de vidro à prova de bombas. Eles estão mortos há muito tempo. Apenas quando todo mundo não podia suportar. Quando meu colega foi despedaçado pela besta de aço. Um lobo de aço cai do céu, na frente da porta de vidro à prova de bombas. Seu corpo foi torcido e interrompido por sua cintura. Apenas alguns ossos de ferro restantes para conectar. Então mais alguns alarmes. A entrada do Instituto de Pesquisa é uma pequena praça. Todo mundo só viu um enorme mecha vermelho de fogo. Lutando fora, os lobos avançam e correm para morder os pés da galinha. Mas ele foi morto com um soco. Existem grandes poços em todos os lugares. Em poucos minutos, o chão estava coberto de cadáveres de bestas de aço. Termine esta matilha de lobos. Ofegante, corri para o instituto. Tem mais alguém aí a uma porta aberta. Um grupo de pessoas saiu correndo. Eu olhei através da multidão. Quem é o Dr. Shen? Eu vi um velho levantar-se em confusão. Eu disse sem rodeios que o tempo é limitado. Vou encurtar isso. Eu tenho uma maneira de romper essa tecnologia. Esta área está cheia de bestas de aço. Eu não posso lutar com você, mas eu posso te trazer comida regularmente. Até que o Império envie alguém para resgatá-lo. Ouvindo isso, Wang Xialing calmamente disse o que você quer. Se não fosse por alguém enviado pelo Império, arriscando suas vidas para ajudá-los neste momento, deve estar pedindo algo. Eu também não escondo. Isso me leva ao meu método para fornecer um peptídeo de coagulação inovador e mantê-lo seguro. Mas você vai me ajudar a construir uma arma. Não se preocupe, você pode definitivamente fazer esta arma. Em sua vida anterior, Wang Quan passou por aqui e os ajudou. Peguei alguns aços no meio do caminho. Conceda isso para estudar eventos do partido. Eu não esperava por causa do cristal. Chen Lao peptídeo coagulante revelador este estudo. Usando a melhor tecnologia neste estudo. Construa um intestino para ele. Esta faca é chamada de moagem. Uma faca Wang Quan que pode emitir temperatura ultra alta. É bem grande, mas em todo o país, existem muitas locomotivas mais altas que ele. Pode estabilizar os outros e se tornar um deus da guerra. Um grande motivo depende desta faca longa. Tive a sorte de conhecer Wang Quan na minha vida anterior. Faca fácil, divida a besta de aço adulta em dois. Porque é caro construir. Material raro. Não existem muitas armas assim no mundo. Para lutar com caras maiores no futuro, eu tenho que colocar minhas mãos nesta arma sofisticada que desafia o céu. Após alguns segundos de reflexão, Chen Lao disse que se tudo é realmente como você diz. Prometi ao Enyan e concordei imediatamente. Deixe Yang Fan aqui. Tirei algumas caixas de armas que eu valorizava. Então ele se virou para enfrentar a altitude de Wang Quan na batalha. Jogue uma besta de aço. Eu vi Wang Quan balançando uma garganta de aço. Foi jogado fora a dezenas de metros de distância. Eu peguei com uma mão. Esprema até a morte no local. Uma coisa chamada cristal no corpo da besta de ferro. Nós motociclistas também temos. Isso é o que alimenta tudo no corpo. Ele pode ajudá-lo a romper a tecnologia de peptídeos condensados. Exceto pela comida desta vez. Eu também trouxe alguns fogos de artifício. Acenda fogos de artifício após romper a tecnologia. Eu irei quando ouvir o som. Então vamos falar sobre como fazer armas. Chen Lao Wenyan assentiu pesadamente. Teus olhos estão queimando. Não posso esperar para estudar este aço. Fera de ferro. Até Wang Xialing ao lado estava animado. Eu queria mais alguns. Em um piscar de olhos, eu encontrei. Wang Quan foi submerso pelo grupo de macacos de aço. A vantagem de um físico grande é que ele tem força. Então, quando terminei de explicar o assunto, corri. Lutamos e corremos. Correr uma dúzia de quilômetros. Esses macacos estão realmente perseguindo eles. Você não acabou de desenterrar alguns de seus cristais. Quanto a Wang Quan sentado no chão, ofegante, segurando um cristal na mão. Cerca de 20 ou 30. É por causa desses cristais. Eu fui perseguido pelo exército de macacos. Jogue cristais em sua boca. Wang Quan mastigou. Neste momento, tirei alguns cristais do tamanho de um punho. Falando se você ainda está prometendo. Um macaquinho que não completou uma única evolução. Quanta energia pode ser contida em um cristal? Amplie na próxima vez. Caso contrário, saia comigo no futuro. Tenho vergonha de dizer que sei. Agora meu objetivo é a besta de ferro evoluída. Energia em qualquer extremidade é muito mais forte do que as comuns. Não diga nada. Eu puxei Wang Quan e continuei nosso caminho de caça. Aumentar o grau de purificação. Então chegamos à entrada do Beilin Park. O primeiro personagem é um crocodilo. Eu corri. Bata no crocodilo com força na cabeça. Wang Quan pesa centenas de toneladas. Deixa-se sentado em um crocodilo. Picada de jacaré. Aproveitei para quebrar a boca do jacaré com as duas mãos. Rasgue com força. O som do clique e a pressão longa na boca do crocodilo foram diretamente rasgados por mim.
Wang Quan aproveitou a oportunidade para tirar o cristal da boca do crocodilo. Nos dias de hoje, agachamos por um total de 6 ou 7 ondas de bestas de aço. Varreu dezenas de cabeças. É tudo grande. Energia cristalina uma por uma. Não sei se é muito grande. A evolução tem um gosto tão pior de cristais do que outros. O grau de evolução de Wang Quan é apenas 2 vezes. Não é como se eu tivesse chegado a 4ª vez há uma semana. 17. 5 metros de altura. A última vez é a idade adulta. De repente, um rugido veio. O prédio à frente desabou. Fora de uma escola de crocodilos. O maior deles tem mais de 20 metros de comprimento. 7 ou 8 metros de altura. As farpas em suas costas têm meio metro de comprimento. A cauda é uma marreta. Wang Quan deu grandes passos e o matou diretamente. Punho enorme nas costas do crocodilo. Basta esmagar o crocodilo. Com os restos de tropas no chão. O jacaré líder já está em seu 4º ataque. Marreta na cauda. Ele bateu diretamente na coxa de Wang Quan. Wang Quan, que foi derrubado, nem pensou nisso. Olhe rapidamente para um ponto. No segundo seguinte, a posição original foi esmagada, fora de uma tua Andalf meter cratera. Se não fosse por se esquivar rápido, receio que meu corpo exploda diretamente desta vez. Eu terminei com os outros jacarés. Eu vim rapidamente para ajudar o Wang Quan, jogando um poste telefônico na beira da estrada. Basta esmagá-lo no crocodilo. O som de batidas é constante em 2. No final, o abdômen do crocodilo foi perfurado por Wang Quan. Mas só então, o chão de repente começou a tremer violentamente. Eu vi uma figura enorme à distância. Método acabou sendo um crocodilo que completou 6 descontaminações. Eu sei que com a nossa força atual, não há poder de luta algum. Então eu limpei o carro e me familiarizei com a estrada. Depois de escolher o cristal, rapidamente saiu daqui. Logo chegamos a uma comunidade desabitada. Wang Quan e eu começamos a contar o saque. Estes 6 cristais pertencem a mim. O grande é para você. Wang Quan finalmente juntou forças. O cristal de jacaré morto foi dado a mim. Então expliquei que terminei de comer esses 6. Deve poder ser purificado pela 3ª vez. Eu também engoli o cristal em uma mordida. A energia do cristal que entra no abdômen é instantaneamente saturada. Se houvesse apenas ossos de aço antes, então agora parece haver mais sangue e carne. Eu posso sentir isso claramente. Existem pequenos canos no mar de cipreste. A energia do cristal viaja pelo oleoduto. Finalmente de volta ao cristal, continua pedalando. Na aparência, minha altura é fixada em 18 metros. Com um pensamento em meu coração, os braços começam a clicar. Cuspa uma cabeça de arma redonda. Há 9 buracos de arma nele. Wang Quan imediatamente saltou. O que está acontecendo? Eu não disse nada. Em vez disso, ele levantou a mão para o fundo de um prédio à sua frente. O cano da arma da consciência começa a girar descontroladamente. A bala de ouro saiu em um instante. Corte um prédio em 10 segundos. Mola amarela próxima ao chão ficou chocada. Isso não é científico. Onde você conseguiu a bala e é tão poderoso? Eu soprei no focinho fumegante. Transforme em palmas novamente. Este é um projétil de laser, fornecido por energia cristalina no corpo. Faz 5 limpezas online. É um nível de senhor. Não pode nem explodir um míssil. Dizendo isso, estiquei meu braço e o transformei em uma cabeça de arma. O que você acha dessa arma? A Assembleia do Senhor desenvolveu um canhão laser baseado neste. Só bom tiro. Um prédio em movimento é cortado na cintura. Wang Quan engoliu o desastre com dificuldade. Ao mesmo tempo, o velho Shen no Instituto de Pesquisa está enfrentando o cristal brilhante. De repente grite. A tecnologia de matéria condensada finalmente rompeu. Ele levantou o cristal em sua mão. Grite sim para todos no Instituto. Este não é apenas um avanço tecnológico. É a esperança de toda a humanidade. Veja o Instituto de Pesquisa enviando sinais de fogos de artifício. Wang Quan e eu ligamos ao meio-dia daquele dia. A propósito, eu trouxe um caminhão cheio de suprimentos vivos. Evolução para a idade adulta. Eu simplesmente varrido com uma bala de laser. Manada de bestas de aço reunidas na praça. Caiu em um instante. Veja minhas velhas pupilas encolherem. Ele sabe que eu evolui. Então ele olhou para mim com os olhos ardentes. Agora, a tecnologia de peptídeos condensados avançou. Que tipo de arma você quer que construamos? Uma faca e uma faca de chama de temperatura ultra alta. Não sei qual é a função específica da moagem. Só pode ser descrito de acordo com a aparência aproximada vista na vida anterior. Faca Moncaque do Centro de Pesquisa. Presumivelmente, eles deveriam ter algumas ideias. No entanto, o que eu não esperava era responsável por isso. Acontece que era o aprendiz de Shen Lao, Wang Xialing. Ele trouxe a máquina do porão. Uma varredura para mim. As pessoas ao redor estão longe. Essa coisa irradia muito. Não é para as pessoas. A pessoa média sofrerá de insuficiência hepática e renal. Necrose de várias funções. Eu posso ouvir as palavras da multidão. O material usado para fazer minha arma é usado em foguetes. Wang Quan pegou um punhado de cristais e os enfiou na boca. Lima, este caminhão da mina é venenoso, certo? Após engolir, seu mesh não mostrou sinais de purificação. Olhos vidrados. Estou assistindo de longe. Deu uma risada baixa. Contudo, pelo contrário, tenho muita inveja da capacidade de Wang Quan de despejar minas. Carro um grande assassino. Somente aqueles que experimentaram o cataclismo entendem. Quão importante é um bom estudioso.
Pessoas comuns não têm carros. O destino que os espera é a morte e a fome. Triciclo de motocicleta, van. Embora essas locomotivas não se preocupem em comer e beber, mas poder de combate limitado. O nível mais baixo de existência na família das locomotivas. Do campo de batalha à bucha de canhão. Motociclista médio. Força dos carros familiares não está em alta. A promoção online é difícil. Alguns podem se destacar. A maioria deles passa a vida sem fazer nada. Caminhão pesado, escavadeira grande. Afuar e bulldozer são forças de ponta. Apenas locomotivas neste nível, para se estabelecer em tempos difíceis. Portas de vidro à prova de bombas nucleares no centro de pesquisa. Finalmente aberto, Yang Fan e Wang Xialing saíram com olheiras. O resto dormiu no beliche. Para esta arma, eles não dormiram por dias e noites. Todos cooperam com Wang Xialing. Logo os dois homens seguraram um cabo de faca e deram um passo à frente. Tudo preto, 2,5 metros de comprimento. Uma extremidade é redonda. Em uma extremidade está uma torneira com uma boca grande aberta. Neste momento, Wang Xialing sorriu misteriosamente. Você saberá se tentar. Tente apertar o interruptor ao lado dele. Amanhã eu sigo o pedido de Wang Xialing. Aperte o interruptor levemente. Próximo segundo. Energia do cristal no corpo foi instantaneamente drenada a 2,5%. Desce o braço até o fundo da faca. Boca do dragão feroz cuspiu instantaneamente um enorme raio de luz. Quadro de congelamento final com 8 metros de comprimento. Forme uma lâmina vermelha. Ondas de ar quente estão chegando. Wang Xialing rapidamente deu alguns passos para trás. Disse que esta faca absorverá a energia do cristal do proprietário. Após a conversão pelo dispositivo interno do porta-ferramentas, forme uma lâmina quente. Na verdade, não é uma entidade. É uma luz muito quente e densa. Existem 3 engrenagens na faca. Primeira marcha 1, 500 graus de alta temperatura. Segunda marcha 5,000 graus. A terceira marcha é um Kumandu. A dança do laser chutou forte sob meus pés. Instantaneamente correu para um prédio de 3 andares. Sem dizer uma palavra. O efeito de uma faca, flash de luz de faca. O prédio de 3 andares foi instantaneamente cortado pela cintura. Este é o verdadeiro artefato. Olhei para a faca e fiquei muito satisfeito. A única desvantagem é que requer muita energia cristalina. Esta é apenas uma marcha e me levou um pouco de energia. Um corte e uma pequena parte. Você tem que fazer uma pausa após o corte por até 2 minutos, uma vez que a entrada de energia cristalina emite alta temperatura. Então chame-o de grind. Abri minha boca com muita calma. Basta dizer o nome desta faca em sua vida anterior. Moer o nome. Wang Quan olhou diretamente de lado. Essa faca é incrível. Quem pode suportar uma faca? Absolutamente um assassino. Se não fosse pela escassez de materiais. O que quer que Wang Quan diga, ele quer pegar outra faca. Neste momento, o helicóptero rugiu alto no céu. Ele pousa na pista de um prédio alto e transforma instantaneamente o mesh. Instituto de Bloqueio de Visão Infravermelha. O inimigo é difícil de distinguir. E nós não notamos isso. Um barulho repentino veio do céu. Olho para cima. Um helicóptero de guerra paira sobre a cidade. Depois de alguns segundos, o helicóptero de repente bateu em um prédio alto. Assim como a multidão, quando pensei que o helicóptero estava prestes a destruir pessoas. Próximo segundo, o helicóptero se transformou em mecha parado no telhado do prédio. O mecha não pode passar. O instituto de pesquisa a algumas centenas de metros de distância. Wang Quan viu o mundo. Eu posso ver a pista apenas olhando para ela 2 vezes. Não, este é um navio de guerra modificado. Tem um sistema de armas. No entanto, no momento seguinte, Yang Fan saltou e acenou. Vamos, babaca, eu vou falar aqui. Ele também explicou para mim e o Wang Quan. Este é meu primo Yang Gao. Este helicóptero é um produto desativado. Sistema de arma ejaculação precoce. Meu primo era piloto do exército. Encontre um relacionamento para comprá-lo. Parece um helicóptero de guerra. Na verdade, é semelhante ao uso civil comum. Ouvindo isso, eu o chamei de cara legal. Yang Gao é muito rápido. Ele pousou na nossa frente em segundos. Ele está lutando com Yang Fan. Depois de cumprimentar, eu vi o prédio que foi cortado por mim. Sem um salto de pálpebra, depois de ser apresentado por Yang Fan. Nós também nos familiarizamos um com o outro. Na verdade, também estou bastante familiarizado com Yang. Ele também era uma grande celebridade. Existem muito poucos helicópteros domésticos, menos helicópteros de guerra. Mais raro que um caminhão basculante de Minas. Devido ao cataclismo, o céu foi obscurecido por nuvens escuras. Interferência severa do campo magnético. O voo definitivamente não está disponível. Maneira mais rápida de transportar longas distâncias é de helicóptero. Não é transporte terrestre. Mais de 200 km por hora. Leva apenas algumas horas de sul a norte. Yang Gao levou Yang Fan e se preparou para voar para a cidade de Qinzhou. Antes de sair, Yang Gao voltou para confortar a todos no instituto de pesquisa. 10 minutos atrás. Estou a caminho. Vejo que o helicóptero em Kyoto está aqui para buscá-lo. Não se preocupem todos. No entanto, Yang Fan ficou desapontado quando ouviu as palavras. Ele queria trazer o instituto de pesquisa para Qinzhou. Passou alguns dias no instituto. Ele conhecia o horror da tecnologia condensada. O futuro é absolutamente incrível. E Wang Xialing, um gênio designer de armas, tudo isso de lado.
onde colocar as dezenas restantes de cientistas não é um tesouro. Pensando nisso, Yang Fan socou o painel de Yang ao não tivesse dito que o helicóptero imperial estava chegando. Ele deve ter sequestrado Shen Lao e Wang Xialing hoje. Depois que Yang Fan e os outros saem, liguei imediatamente para Wang Quan e me preparei para sair. Muitas oportunidades nos primeiros dias do cataclismo. Eu não quero ser recrutado pelo Império prematuramente. Alguns minutos depois que saímos, uma frota de navios de guerra decolou. Meus 15 aviões, lados escuros da fuselagem, tudo focinhos frios e conchas douradas. Pesquisadores acenam e gritam. Eu quase chorei. Um par de soldados em uniformes de camuflagem desceu do avião. Cada metralhadora portátil. Oficial líder usava óculos escuros pretos. Eu fui enviado pelo Império. Vamos lá, avião, eu vou te levar de volta ao mapa. Ele olhou para o instituto. O velho Shen franziu a testa. E o equipamento aqui? Desculpe, não podemos tirá-lo. A melhor maneira de lidar com isso é destruí-lo. Um pesquisador em chinês clássico ficou surpreso. Absolutamente não, o equipamento aqui é inestimável. É muito precioso, não pode ser destruído. O porão de Zhang Xialing também tem uma porta de senha à prova de explosão. Ninguém pode entrar. Quando for a hora certa no futuro, podemos voltar novamente. Entre no avião. Não perca tempo. Neste momento, em uma comunidade próxima ao parque. Puxei Wang Quan e parei. Diga a Wang Quan para esperar que eles saiam. Eles roubaram o equipamento e procuraram seus materiais. Sequestrar Wang Xialing diretamente. Construa armas para nós. Na verdade, tire o equipamento, exceto que ele pode ser usado no futuro. Eu ainda tenho confiança. Eu não quero moer tal arma. Caiu nas mãos dos poderes imperiais. A capital imperial também está um caos agora. Existem muitos heróis que ressuscitaram. Eles ainda não sabem que Wang Xialing criou Moterian. Depois de saber que você pode voltar e pegar o dispositivo, levar dados e equipamentos, não vai demorar muito para o segundo. Quando o terceiro é moído, basta pegar esta arma e matar a besta de aço. Mas se você matar uma locomotiva que não te obedece, isso seria terrível. Meia hora depois, certifique-se de que as pessoas que vieram do Império deixaram. Entrei furtivamente no instituto com Wang Quan. Wang Quan perfurou diretamente a bala anti-rio. A porta de vidro quebrou, mas o que acontece a seguir nos deixa envergonhados. Wang Quan não pôde deixar de reclamar. Esta porta é muito pequena, não há muito a dizer. Eu apenas puxei a pedra. Depois de abrir a primeira marcha, a lâmina vermelha aparece. A capa do espírito celestial voltada para o Instituto de Pesquisa é uma refrescante. O cheiro de lâmpadas e objetos queimados saiu ao mesmo tempo. Logo o instituto foi abandonado por nós dois. Fez a estrutura dentro, centenas de computadores e máquinas enormes de 3 ou 4 metros de altura. Todos os tipos de transistores e materiais de vedação. E então eu vou. Deixe Wang Quan começar a carregar suprimentos. 10 minutos depois, não há nem um fio de cabelo no Instituto de Pesquisa Subterrâneo. Depois de deixar o instituto, não estamos com pressa de sair. Eu encontrei um lugar. Enterre tudo. Afinal, a estrada noturna não é segura. Vamos encontrar um lugar para descansar primeiro. No dia seguinte, deixamos a cidade de Shenbei. A próxima parada na província de Andong é uma cidade de primeiro nível na China. População permanente de 60 milhões. Estrada. Wang Quan perguntou se você estava com pressa de ir para Qinzhou antes. Existe algo importante. Foi importante. Não importa agora. Wang Quan está tão animado. Já que não importa, então vamos matar um círculo em Andong antes de sair. Aproveite o tempo para melhorar sua força é formal. Caso contrário, será completamente difícil matar depois que a besta de aço evoluir. Agora concentre-se em melhorar sua força. Entrando em Andong um dia depois, nós não fomos direto para o guarda da alma. No entanto, assim que entrei neste lugar, encontrei problemas. O chão fecha a estrada. Dezenas de motociclistas têm olhos ruins. Ele tinha um rifle automático novinho em folha na mão. Nos cercou pela beira da estrada. Esses motociclistas são grandes e pequenos, van sedã. Existem até motocicletas e scooters. As pessoas da motocicleta têm quase a mesma altura que as pessoas comuns. Baixa estatura, sem muita energia. Um auto azul de 9 mãos gritou comigo. Quais são seus nomes? O que você está fazendo aqui? Wang Quan olhou para o cano da arma e deu meio passo para trás, irmão mais velho. Não seja impulsivo, meu nome é Wang Quan. Nós, irmãos, nos refugiamos em Shenbei. Onyan curta bicicleta branca pega caneta. Escreva nossas identidades em um pedaço de papel. Posteriormente, Alto não fala sobre a responsabilidade de todos de proteger os seres humanos. De agora em diante, vocês dois são requisitados. Certifique-se de comer e beber todos os dias, certo? Você sabe, assumimos o posto de gasolina aqui. Estranhos não podem beber gasolina. Onyan Quan pessoas são irmão mais velho de rosto preto. Você não sente seu estômago roncando. Bobagem cuja caixa de correio não toca, e nós fornecemos corpos de bestas de aço aqui. Lembre-se de comer a cabeça inteira ao comê-la. Caso contrário, não funcionará. O rei me deu um olhar inquiridor. Mas no segundo seguinte eu balancei a cabeça e concordei com ele. Lu Alto bufou friamente, vocês dois se conhecem. Várias pessoas abaixaram suas armas e caminharam sozinhas na frente para liderar o caminho.
Eu vou seguir. Caçar a besta de ferro de qualquer maneira. Apenas ajude-os. 10 minutos depois, a multidão veio para a periferia da rua. De longe vi todos os tipos de bestas de aço na rua. Nós não corremos para a frente. Ele estava escondido atrás de um prédio. Blue Alto revela o plano de batalha. Metralhador alterna tiro esquerdo e direito. Camada por camada. Depois de tomar a rua, a primeira equipe sobe o prédio alto à esquerda. O segundo par sobe o prédio alto à direita. O recém-chegado é grande. Se você se atreve a correr, o cara lá atrás pode varrer vocês dois em uma peneira. Mocinho, não se esqueça de nos ameaçar antes de agirmos. Tudo bem dizer. No momento seguinte eu sou um mesh. O mesmo é verdade para o Anquan próximo ao solo. 2 gigantes atrás. O céu está inexplicavelmente escuro novamente. Os dedos da motocicleta segurando a arma tremiam. O resto da multidão ficou ainda mais pasmo. Apenas Blue Alto tem os olhos na frente, olhando para um buraco de aço de 4 metros de altura na rua. Alto está animado que esta é uma batalha difícil. Então, animem-se, pessoal. Você os encontrou, as pessoas atrás estão prestes a chorar. Ele deu um tapinha no ombro de Alto, você olha para trás. Alto se vira, veja a pressão negra. Não posso deixar de estar pegando fogo. Desde quando existe uma parede aqui? Ele olhou para a parede com a cabeça erguida. Houve 2 rostos grandes de frente para ele, um vermelho e um amarelo. A forma dos 2 meshs é uma obra de arte. O carro e o logotipo de Osaka estão impressos no peito. Anquan sacudiu e riu de Jiang-dun certo. Quando partimos, Alto engoliu sua saliva, irmão mais velho. Apenas me chame de Xiao Jiang. O que ele tem em mente depois de terminar este? O diâmetro desses 2 meshs chega a 18 metros e 20 metros. Muito mais do que o motorista de caminhão pesado médio. Equipes de motocicletas e patinetes assumem a liderança. Fogo de rifle. O corpo da besta de aço foi congelado. Mas são necessárias dezenas de balas para matar o rei. Povo bem treinado é meio interessante. Eu assisti do lado de fora. Armas são reservadas a pequenos Autobots. Autobots usam armas como meus palitos de dente. Esta equipe está mergulhada no temperamento de sangue de ferro de um soldado. Yang Shengxi Autobot seguido de perto atrás. Não tem medo da morte e cobra para assistir a batalha por um momento. Eu pulei na rua com Wang Quan. Wang Quan socou o cachorro de aço. A outra parte o convidou a quebrar as costelas. Membros quebrados. O enorme corpo se ajoelhou e esperou sob o penhasco. Excrementos jorraram. Eu pulei de um prédio de 3 andares xingando. Ele Wang, porque você está usando tanta força. Avanço da situação do campo de batalha. Vítimas de locomotivas estão aumentando. A linha de defesa está à beira do colapso. Apenas neste momento, tiros explodiram à distância. Uma besta de aço explodiu. Uma motocicleta usa a bandeira H2. Motocicleta não tripulada G12 decola e se deforma. Transformado em um mesh verde de 1,8 metros. Atirador portátil pousa com firmeza. Foi Yu Daeng, mas em um instante, ele foi cercado por centenas de bestas de aço. Também braço frio se transformou em focinho. Cascas de laser derramam. Menos de 10 segundos, as bestas de aço de 100 cabeças foram reduzidas a pedaços. Houve silêncio. Ciência popular do poder imperial. Todo mundo sabe. Yu Daeng é a segunda geração que perdeu seus pais. O capitão da polícia criminal em Jiangsheng liderou o estabelecimento da base. Proteja as pessoas. Yu Daeng completou a atualização depois de devorar o cristal da besta de aço. Abrace o chefe da coxa imediatamente. Eu mexo com você. Informações do Pathfinder. Farei qualquer coisa para coletar cristais. Wang Quan deu um tapa no menino. Você roubou minha vida. Eu revirei meus olhos. Se você aceitar várias pessoas, trabalhará duro sob a orientação de Yu Daeng. Viemos para o mercado de jogos. Não há luta entre as bestas de ferro aqui. Ordenadamente, deve haver forte repressão. Com certeza, uma piton de aço de 40 metros de comprimento. Escamas do tamanho da palma da mão aparecem do nada. Uma luz fria. O rei da cabeça se move para dominar. Eu levanto minha mão e há um ônibus de balas laser. Gastei 4 espadas, mas não consegui quebrar a morte. A arma laser de Wang Quanzheshi também não é invencível. Edifícios altos à distância. Yu Daeng desmaiou e gritou. Corra, Pernos não só não recua. Em vez disso, eles invadiram. Eu puxo a faca de afiar raiva. Você lida com o Python primeiro. Vou limpar os monstros. Carregue em direção à besta mecânica. O corpo da faca de trituração está queimando. Pele de tigre super alta colada à besta mecânica. Tão fácil quanto cortar tofu. Wang Quan correu em direção a Piton. Um soco para baixo. Piton de aço de 40 metros de comprimento foi derrotada por este grupo. Depois de derrubar um prédio, havia muita fumaça. No entanto, Wang Quan ficou parado. A cara é séria. Piton levantou-se das ruínas e correu em direção a Wang Quan. Emaranhado com o corpo, engula como um rato. Wang Quan só pode usar as mãos. Pegue a Piton para cima e para baixo. Ele é bom em segurar a Piton com força. A Piton não pode morder. Um homem, uma besta. Eu puxo meu apontador. Grite velho amarelo. Curvando-se para Piton é uma faca. Escamas duras são moídas em temperaturas ultra altas. Colapso instantâneo. No segundo seguinte, a Piton ruge de sua boca. Parte superior do corpo voou para fora. Olhando para a metade lutando de seu corpo. Um pé na língua. Ou as mãos e verifique com força. A cabeça da Piton foi perfurada em um instante. Morto no chão. No segundo seguinte, Yu Daeng correu em direção a Piton. Colete cristais de energia para limpar o campo de batalha.
Yudaing entregou os cristais coletados para mim. Então eu peguei 2 cristais primeiro, que abasteça a energia perdida hoje em seu estômago. Então escolha o cavalo Nick e jogue para Wang Quan. Wang Quan pegou o cristal com um sorriso atrevido e engoliu. A fuselagem é brilhante no próximo segundo. Seu corpo de repente subiu 1 metro. O poder aumenta novamente. A 4ª evolução está completa. Eu disse que vou continuar amanhã. Retornar à base. Toda a universidade foi transformada em uma fortaleza. Ao entrar no campus, casais apaixonados dão as mãos e pressionam a estrada. Idosos e crianças rindo. Em uma desolação pós-cataclismo. Wang Quan e eu chegamos ao pequeno rio fora da cidade. Esse cara vai nos seguir, mas fique ao seu lado e não aperte. De repente, não me senti bem. Uma leve vibração do solo. O rio à frente é ainda mais densamente ondulado. A lente de visão é uma cena de longevidade galopando. Feras de ferro, dirigindo dezenas de milhares de pessoas comuns e locomotivas ao longo do caminho. Tudo o que é apanhado é despedaçado em um instante. Estas são pessoas de outras bases. Olhe para essas bestas de aço. E estou ansioso para tentar. Vamos falar sobre isso primeiro. O cristal que matei desta vez é meu. Depois de dizer isso, me virei e levei Wang Quan em direção à cidade. Medo dos campi universitários, sabendo que há muitas bestas de aço chegando. Todos entraram em pânico. A besta de ferro está sob ataque. Humanos que não têm tempo para escapar. Instantaneamente engolido por uma torrente de aço. Até os lentos autobots são dilacerados. Ao mesmo tempo, eu me escondi ao lado de um prédio de escritórios degradado. Quando os passos dos trapaceiros chegaram aos meus ouvidos, eu soquei o prédio ao meu lado. O arranha-céu que já estava cheio de buracos foi perfurado por mim. Enquanto o prédio em queda esmagava um grupo de bestas de aço. Também bloqueei a rua. Um grande número de bestas de aço estão bloqueadas do lado de fora. Então meu braço se transformou em uma metralhadora. Levante a mão e faça um vai-vem de balas laser amarelas. Balas chovendo. Eu não posso me esconder da besta de ferro, bloqueando as ruas estreitas. As bestas de aço são engraçadas peça por peça. Eu embosquei cerca de 200 ou 300 dessas velas. Besta de aço de javali selvagem. Só então, uma besta de aço de javali correu para o canto. Eu dei um soco em frente. Besta de aço de javali selvagem de 12 metros de altura. No próximo segundo, as presas estão quebradas. O crânio inteiro explodiu. Acabamento Wild Boar Steel. Rainha da besta gritou para Yudaing, que estava escondido no canto. Eu estou indo atrás das outras bestas de aço. Você segue atrás e desenterra todos os cristais. Ouvindo as palavras, Yudaing pulou da parede e começou a cavar em busca de cristais, olhando para os cadáveres de bestas de aço em todos os lugares. 10 minutos depois, na direção do tiro, Yudaing chegou ao segundo campo de batalha com um saco nas costas. Comunidade arruinada. Via fraturas e edifícios desabados por toda parte. Os cadáveres de bestas de aço em todos os lugares. Há muitas bestas de aço aqui. Animais grandes que foram purificados 4 vezes. Quando Yudaing chegou, eu me vi sentado sozinho nas ruínas. Yudaing entregou apressadamente o saco. Vire-se e continue a cavar para o cristal da besta de aço no chão. Abri o saco e tirei o cristal. Assim na frente de Yudaing. Coma um por um. Minha resistência está drenando rapidamente. Deve reabastecer a energia rapidamente. Aperte o saco rapidamente. O cristal está sob o olhar de Wang Quan e Yudaing. Varrido rapidamente. Velho Wang, porque não praticamos chinês clássico. Wang Quan secretamente se alegrou em seu coração. Ok, mas vamos falar sobre isso primeiro. Você não pode moer. Eu ri alto não só não. Eu vou te dar uma mão. Esse cara acabou de avançar para a idade adulta. Eu vi seu corpo imponente. Trabalhe duro sob seus pés. A pessoa inteira é ejetada como uma mola. Bata-me na cara com um uppercut. Eu dou meio passo para trás. Evite facilmente esse soco. Então a mão esquerda é agarrada sem dedos. Punho-abraço, uma camada de escuridão incomparável. Instantaneamente, o soco atingiu o estômago de Wang Quan. Em um instante, a expressão de Wang Quan mudou. A pessoa inteira é parabólica para voar, caindo pesadamente no livro das canções e espanando. O cristal na mão de Yudaing. Não sei quando caiu no chão. Os olhos da pessoa inteira estão retos. Por 3 minutos, Wang Quan acabou de se levantar do chão. Olhos em meus braços escuros. Pupilas contraídas. Que tipo de punho você é, aquele momento? Eu sinto que estou prestes a ser perfurado por você. A tinta desaparece gradualmente. Normal porque esta é a minha sexta essência. A partir da sexta vez, o corpo será fortalecido por uma camada extra. Eu chamo isso de armar. Tanto a força quanto a intensidade serão muito melhoradas. A bazuca não pode passar, se todo o corpo estiver completamente coberto. Nível de senhor. Na verdade, eu também engoli milhares de cristais. Acabei de romper a sexta essência. A sexta vez e você ainda está lutando comigo. Ele não está intimidando pessoas honestas. Wang Quan amaldiçoou enquanto segurava o dedo médio. Ah, não tenho medo de que você fique muito inflado. Tudo bem, vocês dois descansem aqui. Vou encontrar algumas bestas de aço para praticar minhas mãos. Vamos, não estou esperando os dois responderem. Algumas dezenas de metros em uma etapa. Eu rapidamente encontrei um pequeno grupo de bestas de aço. Cubra o braço com os braços. Eles purificam seus corpos. Deliberadamente, deixe a besta de aço morder minha cor armada.
e depois de testá-lo algumas vezes, fiquei muito feliz com o traje. Resolva todas as bestas de aço em um instante. Neste momento, de repente eu quero saber qual é a moagem da segunda marcha. Sem dizer uma palavra, empurre-o diretamente para a segunda marcha. A energia do cristal está constantemente sendo sugada. Apenas quando você pensa que vai ser sugado. Moagem para de absorver energia cristalina. Taque luz congelar quadro a 8 metros. Ainda o mesmo de antes, mas a cor fica azul. O ar dentro de 2 metros da lâmina foi distorcido pela alta temperatura. Olhando para um prédio de escritórios de 20 metros de altura na minha frente. Eu levanto e mou de cima para baixo e corto. Desligue a segunda marcha depois que esta faca for disparada. Energia em meu corpo não pode suportar uma segunda absorção. Após 2 segundos, uma linha reta preta apareceu no meio do prédio de escritórios. Empurre suavemente com a mão. Metade do prédio de escritórios desabou. Expor fatias lisas. Eu não posso deixar de respirar fundo. Quem aguenta essa nitidez? Neste momento, algumas centenas de metros de distância se tornarão uma cobertura positiva para um grupo de humanos escapar. Atrás dele estão dezenas de mesh. Apenas virou uma esquina e saiu correndo da rua. Eu vi uma cena que nunca vou esquecer. De 18 metros de altura, o mesh vermelho segura uma faca longa vermelho-sangue. Divida um prédio de escritórios de 20 metros de altura ao meio. Todo mundo congelou. Um quadro congelado em minha mente. Yang Shen voltou a si e estava prestes a continuar a fugir. No entanto, olhando para trás, mas encontrei. Dezenas de bestas de aço correram todo o caminho. Embora a inteligência da besta mecha não seja alta. Mas esta figura vermelha eles viram. Foi assustador. Eles os perseguiram antes, matando milhares de cabeças. Eu não esperava ver esse deus assassino aqui novamente. Veja-me virar a cabeça e olhar para cá. De repente assustou e correu mais rápido. Mas alguns tropeçaram acidentalmente. Correndo com Roland Crawl. Muito embaraçoso. Animais não têm fogo muito alto, mas basicamente buscar vantagens e evitar desvantagens. Pessoas de outras bases na multidão engolindo saliva. Inquérito difícil. Quem é? Os olhos podem assustar a besta de aço. Jiangsheng Wenyan é uma pessoa muito forte. Nesse momento, eu caminhei na frente de Jiangsheng. Jiangxin, você ainda os tem com você. Por aí, Jiangsheng olhou para a multidão desgraçada. Isso significa que se você pode salvar um conta comum, essas coisas foram esbarradas no caminho para evitar. Você tem que me seguir no avião. Eu disse calmamente. Matamos 7 ou 8 bestas de aço por aqui. Se você quer sobreviver antes que escureça, vai encontrar comida sozinho. Jiangsheng se entregou e se virou para gritar com a multidão. O que você está fazendo? Porque você não vai encontrar algo para comer. Espere eu te alimentar. As pessoas imediatamente correram para as lojas de conveniência ao redor. Robusto, eu balancei a cabeça. Próximo segundo se levantou e olhou para Wang Quan e Daeng. Vamos, mano, devemos ir para o próximo lugar. A partir de então, embarcamos em uma jornada para Qinzhou. 2 dias depois, pegamos ali Yangsheng, ponte do rio Han a mais de 10 quilômetros de distância. Quando você chegar ao centro da ponte, algo está errado na água sob a ponte. De repente, um enorme peixe estranho subiu ao céu. O corpo desta lua azul tem 50 metros de comprimento. No momento seguinte, a boca do peixe grande está voltada para a folha. Se vira a volta, aparentemente, o alvo do Big Fish é o Daeng. Taco com cristal atrás. No momento seguinte, Wang Quan entrou em ação. Um soco. O ar está soprado. Houve um rugido ensurdecedor. O punho atingiu a cintura em um instante. Traga uma faísca. Grandes cadeias de fósforo e potássio caíram no chão. O peixe grande foi lançado, voando por mais de 10 metros e depois caiu pesadamente na ponte. Não parece certo. Voar Wang Quan e gritar vovô. Perdeu esse cara, é muito escorregadio. O soco realmente não caiu no peixe grande. Ele escorregou no momento em que bateu. Perder muito poder. Mesmo assim, peixe grande também é coincidência. Quase fui mutilado. Sem dizer uma palavra. Levante-se e corra. Suas pernas saltaram 7 ou 8 metros em direção ao lado da ponte. Ele podia sentir isso do soco agora. Ele não é o oponente, mecha amarelo na frente dele. Se você bater de novo, você vai morrer. Eu vi pulando no ar e ainda não pousando. Um flash de luz de faca vermelha. O peixe grande sentiu claramente o sopro da morte. No momento seguinte, o enorme corpo do peixe grande caiu no convés da ponte. Minha ponte está tremendo na maior parte. Cauda e armadura estão deitados no chão rugindo. O fósforo preto e o potássio na ferida foram queimados de vermelho pela alta temperatura. No momento em que o peixe grande pousou, eu me refugiei. O peixe estranho me viu avançar. Basta abrir a boca e me morder para evitar. Complete instantaneamente o armamento e bloqueie à sua frente. Culpe uma mordida no meu braço. Faíscas voam. Este é o momento certo. Eu empunho uma faca com uma mão. Que cabeça grande disparou para o céu. Não mais do que 10 segundos antes e depois. A batalha acabou. E Daeng gritou 666. Aqueles que estão familiarizados com o carro vermelho vêm e cavam para o cristal. 3 pessoas não fazem esse tipo de coisa 1 ou 2 vezes. A cooperação é muito tácita. Bestas de aço adultas mordem constantemente braços armados. Então, toda vez que eu uso essa mão esquerda como escudo, faca empunhando a mão direita. Segundo homem instantâneo. Nunca perca. Daeng acabou de tirar o cristal e ainda não o colocou na bolsa.
De repente, houve um rugido alto. Do outro lado da ponte vieram 5 tanques. Condução rápida. 15 caminhões pesados seguiram atrás. Todos os mesmos caminhões pesados que eu. Um dos motociclistas está parado na ponte. Diga em voz alta, amigo. Esta é a nossa presa. Estou agachado há vários dias. Baixe o cristal de energia em segundo lugar. Você foi requisitado. De agora em diante, você deve se juntar aos motociclistas de Yansheng. Agora Wang Quan finalmente conheceu o trono do Império. Não admira que tenha relutado em lidar com eles. Uma pessoa em frente a Wenyan acenou com a mão. 5 tanques amordaçados para nós 3. Você pode tentar. No momento seguinte, estou me preparando. Dê um passo à frente e grite e deixe claro com antecedência. Eu não tenho medo de você. Acabou de se juntar à força de locomotivas de Yansheng, principalmente pela adoração e admiração de seu governador Xiang. Jiayin dê-lhe o cristal. Relutante, Jidain entregou o cristal não aquecido. Alguns da equipe ficaram surpresos. Seus cristais usuais são apenas do tamanho de punhos. Este é do tamanho de uma bola de basquete. Você pode ver a energia dentro. O caminhão pesado com 4 evoluções está obviamente satisfeito. De repente, alguém na fila roçou o saco nas costas de Jidain. Dê um passo à frente e sussurre para o capitão. Esta é uma ovelha gorda. Deve haver muita coisa boa no saco. Um caminhão de óculos pesados que evolui o tempo todo. Somos a equipe de elite entre as locomotivas Yansheng. Acho que vocês dois têm potencial para me dar todos os cristais. Eu gostaria de apresentá-lo à equipe do SR. Xiang, você sabe, foi fundada pelo próprio Xiang. Uma grande locomotiva que só evoluiu pelo menos uma vez. Para se juntar, o tratamento de bem-estar em Yansheng é o mais alto. Centenas de dólares por mês. Eu, Gu Wenyan, me apresentei com um sorriso no rosto. Ela colocou a mão no ombro dele. Então eu não vou entrar. Então ele puxou os fogos de artifício. Em um instante, a cabeça deste caminhão pesado subiu para o céu. Fique de joelhos. Wang Quan socou a equipe de caminhões pesados de tanques. 4 tanques giram seus focinhos e mire no tanque de 3 pessoas. Motocicleta. O rosto do homem da locomotiva é como o focinho da polícia. Vá para o inferno. Lin Qin está armada com a mão esquerda. Polegar no focinho. Tum de mau humor. As conchas não foram descarregadas. Tanque explodiu. Grinding Waving 0 Extreme Force High Tank Stand. Depois de alguns socos do punho amarelo, esmagou os tanques restantes. Disparo de arma laser. Balas saindo. Os motociclistas em pé caíram um a um. Pela ponte. Jidain segura um rifle sniper. Tenho que sair. Eu vou te cobrir.